Olá pessoal, nossa próxima palestrante, Cláudia Bueno, e ela é fisioterapeuta, esteticista corporal, facial. Nós até temos um curso já pronto sobre ginástica facial, que é um curso muito legal e eu indico aí para quem está precisando tirar as ruguinhas, tirar a papada e tudo mais. Ela é uma professora fascinante e especialista em saúde da mulher e ela vai trazer um pouco como que a fisioterapia pode te ajudar, a questão da atividade física pode te ajudar na sua vida. Estou super curioso para ver o que ela vai falar nesse vídeo, nessa palestra que ela fez pra gente. Vamos lá? Olá, meu nome é Cláudia Bueno, eu sou fisioterapeuta, esteticista facial e corporal, sou especialista em modelagem corporal, ginástica pré e pós-parto, saúde e bem-estar da mulher em qualquer fase da vida dela. Sou orientadora também nas mudanças de hábitos de vida e sobre a alimentação. Eu sou pós-graduada em método Mackenzie, de tratamento de coluna e articulações, e sou também pós-graduada em psicologia positiva. Fiz já diversos cursos na área de alimentação e de atividades físicas e ginástica facial também. E hoje eu vim aqui para falar para você sobre como melhorar sua qualidade de vida. Primeiramente, vamos entender o nosso corpo. Somos constituídos de ossos, vocês vão ver na imagem aí ao lado, somos constituídos de ossos, músculos, tendões, articulações, nervos, sangue, cérebro, que são coisas palpáveis, a gente vê. E temos também sentimentos, emoções e pensamentos, que a gente não sabe o que está rolando na cabeça de cada um. Na imagem ao lado, então, vocês veem uma coluna. Como que funciona o seu corpo, a sua coluna? Que é por onde descem os nervos que vão irrigar todo o seu corpo, seus órgãos, seus músculos, tudo. E na outra imagem, que é um detalhe das vértebras e os discos intervertebrais. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque normalmente quando as pessoas têm dores, tem hérnia de disco, né? Então, o que é a famosa hérnia de disco? Nada mais é que o disco intervertebral, que é o amortecedor da coluna, ele escapa um pouquinho, ele teria que ser redondinho e ele de repente começa a escapar, fazendo um dentinho para fora, que é uma protusão discal. E essa protusão discal, ela começa a pressionar algum nervo no qual a região está que está descendo, aquele nervo ali na região. Então, quanto mais essa protusão discal existe, e que o pessoal fala que é a hérnia de disco, né? Mais comprime aquela inervação. Então, dão as dores, tipo dor ciática, né? Dor que desce pelo braço, quando a hérniazinha é na cervical. Uma outra coisa que é muito comum, e por isso que eu quero chamar a atenção para essa foto, é o bico de papagaio. O que é o bico de papagaio? É quando a vértebra ela vai ficando tão desgastada e ela forma como se fosse um bico nela. Então, isso começa a pressionar o nervo que está passando ali do lado e também a pressionar o disco intervertebral. Por que eu gosto de explicar isso? Eu preciso que vocês entendam que o corpo, como ele funciona, para a gente poder ter uma boa, poder melhorar essa questão de como que a gente vai administrar melhor as nossas dores. Nesta outra imagem, eu mostro uma das articulações que são mais exigidas, uma das articulações mais exigidas do corpo e que costuma dar mais problemas, que é a articulação do joelho. Mas isso, todas as articulações, a do ombro, as grandes articulações, cotovelo, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem dois ossos que se unem através de tendões, de amortecedores, né? No caso do joelho são os meniscos, tem a patela, que é um outro ossinho que fica na frente do joelho, e que a gente precisa de ter todos os músculos, todos os tendões e o amortecedor em dia para poder ter o movimento do joelho, de dobrar e esticar.
tá? Isso vale para todas as grandes articulações e todas as articulações do nosso organismo. Então, o que a gente vê? Fica claro que o nosso corpo foi feito para o movimento. E cada vez mais tem pessoas sedentárias que estão cheias de dores, com má postura e desenvolvendo diversas doenças, independente de fatores externos. Aí ao lado, eu estou falando sobre uma revista científica sobre medicina, que é a The Lancet, que é uma das mais prestigiadas do mundo. Estou mostrando um artigo publicado em julho de 2012, que já estimava, naquela época, que a inatividade física ela causa de 6 a 10% da maioria das doenças não transmissíveis, que são aquelas que a gente cria dentro do nosso corpo. E que a inatividade física, ela parece ter um efeito similar à obesidade e ao tabagismo. Então, é alto se a gente for pensar que o que a gente cria de 6 a 10% das doenças que a gente cria são criadas pela inatividade física. Então, isso é muito impressionante. Toda pessoa, em alguma fase da sua vida, vai apresentar alguma dor. Na coluna, em geral, cervical ou lombar, que é a parte baixa da sua coluna, abaixo da cintura. Ou dor em qualquer articulação do corpo, como joelho, ombro, tornozelo, né? Em geral, estas dores são ocasionadas por má postura no dia a dia, por falta de exercícios que alonguem ou mantenham essa musculatura e articulação equilibrada, fortalecida e flexível, lubrificada. Então, a gente precisa de todos esses elementos para poder ter um corpo sadio. Então, o que a gente deduz? O nosso corpo foi feito para ser usado de maneira correta, sem exageros, e não ficarmos parados sem nenhuma forma de movimento. O método Mackenzie, que é um dos métodos que eu atuo para alívio de dores, ele é uma terapia mecânica da coluna e das articulações. Ele combate as dores articulares através do movimento e também pode ser associado a outras alternativas de tratamento, visando também o fim das enfermidades articulares. Se você vai ao ortopedista, normalmente ele vai te pedir para tomar anti-inflamatório, remédio para dor e fisioterapia, em geral fisioterapia clássica, certo? Eu sou adepta de massagem, movimento, acupuntura e alongamento. É lógico que quando você inicia uma crise, aparece uma dor lombar aguda, você necessita de repouso por uns 2 dias. Aquela articulação, ela precisa de repouso. Pode estar certo que quando uma dor aparece, ela não está sozinha, sem alguma coisa emocional acontecendo dentro de você. E é lógico que a dor existe, mas ela pode estar já sendo cumulativa, no sentido de que você fica sempre em má postura, você sempre senta errado. Então, a gente está falando de uma dor lombar, ok? Você sempre senta errado, você fica mal posicionado no seu dia inteiro, trabalhando, quando você assiste televisão, etc. e tal. E aí, com o tempo, na hora que estoura algum problema emocional, algum problema que você tem e que acontece, a dor vai e aparece, tá? Nesse momento, que é a dor aguda, você precisa de descansar uns 2 dias pelo menos, mas depois precisa começar a se movimentar. Para você, é lógico que é um movimento certo, a gente tem que fazer uma avaliação para ver qual que é o movimento que vai te aliviar melhor e você vai obter o alívio e desbloquear aquela energia que está ali causando aquela dor. Então, toda dor física vai ter um componente emocional. Quando a gente reprime emoções negativas, elas vão se transformar em dores. A raiva, o medo, a tristeza, o estresse, o excesso de ansiedade, de
responsabilidades se refletem em nosso rosto e principalmente no nosso corpo, tensionando as musculaturas e criando as más posturas que vão culminar com as dores articulares ou doenças, quando a coisa fica mais grave, certo? Eu não sei se vocês já ouviram falar da leitura corporal. A leitura corporal é um método de identificação, de avaliação, onde a gente vê que sempre tem, energeticamente, em toda parte do meu corpo, tem um componente energético que está ligado a alguma forma da minha personalidade ou alguma coisa do meu emocional, dos meus pensamentos, tá? Então, eu estou sempre também usando a leitura corporal para poder tratar, porque se tem a dor física, ela existe, mas ela pode ter começado, ela começou com uma dor emocional, a gente tem que ter o que está ligando aí, para eu poder ter clareza disso na minha cabeça e eu poder tratar a minha mente para poder tratar o meu corpo. Vocês vendo aí um livro, a doutora Candace Pert, renomada farmacologista, que ela diz o seguinte: quando estamos deprimidos, nosso fígado está triste, nossos rins estão tristes e a nossa pele está triste. Então, não sou só eu que estou falando que está ligado ao emocional, não. Hoje, vários cientistas falam sobre isso. É na mente, então, que nós vamos começar a aliviar as tais dores. Ao tomarmos consciência, então, do que se passa em nossos pensamentos, que estão criando aquelas emoções negativas, nós começamos a desbloquear energeticamente a região que está tensionada ou dolorida. E então, a gente vai começar a usar os movimentos que vão relaxar aquela região dolorosa. Então, eu preciso sentir o meu corpo para melhorá-lo. É necessário mudar a forma de fazer e de pensar para eu poder mudar o meu corpo. A ginástica bem feita, no caso aí, os exercícios que são direcionados para alívio daquela dor, quando bem feitos e bem achei o pulo do gato, vai melhorar a minha autoestima, vai diminuir a ansiedade, o estresse, vai reduzir as probabilidades das doenças degenerativas e dos acidentes vasculares cerebrais, vai diminuir as dores musculares e articulares e vai alterar a minha energia corporal, criando pensamentos, emoções mais positivas, porque eu vou conseguir produzir neurotransmissores no cérebro, que é a famosa endorfina, que é o hormônio do prazer e da alegria. Então, através do movimento bem feito e de uma atividade física bem feita, eu produzo endorfinas e isso me causa prazer e alegria. Então, vamos ver uma outra coisa. Os músculos, eles não funcionam isoladamente. Eles trabalham em conjunto com outros músculos para mover as articulações e estabilizar o meu corpo. Então, quando eu fortaleço, estou fazendo ginástica lá, eu fortaleço um músculo ou um grupo muscular mais do que outros, eu crio um desequilíbrio que vai se tornar perigoso para a função geral do meu corpo. Está claro? Então, vamos ver um exemplo. Por exemplo, o meu bíceps e o meu tríceps. O bíceps é o da frente, tríceps, o músculo de trás do meu braço. Eles trabalham em conjunto para poder fletir o meu cotovelo. Se eu fortaleço mais o meu bíceps e não tenho igualdade de força no meu tríceps, vai comprometer a flexibilidade do meu braço e a mobilidade. A gente precisa eu preciso criar o meu futuro a partir do que eu sonho para o meu futuro. Então, como que você quer chegar na idade avançada? Ativo, saudável, sem dores ou com poucas dores?
com a mente em bom funcionamento ou o contrário? Então, eu recebi outro dia nas minhas redes sociais um videozinho que foi lançado pelo governo canadense e que eu quero que vocês assistam. É só um minutinho, então eu quero que vocês vejam esse vídeo, para vocês poderem refletir sobre essas perguntas que eu fiz a vocês. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Então, eu espero que vocês, com este vídeo, vocês reflitam. O que eu quero para o meu futuro? Só você pode mudar o seu futuro a partir de agora. Então agora vamos começar a trabalhar a melhora da qualidade de vida. O que a gente necessita para uma melhor qualidade de vida? Em primeiro lugar, é diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a gente precisa diminuir o estresse, que está tão comum na vida moderna. Como que a gente consegue diminuir o cortisol? Tendo uma alimentação saudável, uma boa qualidade do sono, manter uma atividade física frequente, com consciência, não é excedendo na atividade física, ter bons hábitos de vida, rotina na vida, que é importante sim, apesar de várias pessoas acharem que a rotina é cansativa. Não, quando você tem uma rotina, a sua vida fica mais leve de ser levada, porque você cumpre aquela rotina. E você precisa de disciplina para meditar, para relaxar, para fazer yoga. Então, é um conjunto de coisas para a gente poder melhorar a nossa qualidade de vida. É uma mudança no seu estilo de vida. A gente tem que identificar o que funciona para você e fazer essas mudanças gradativas. Não é de um dia para o outro. Então eu vou começar a fazer ginástica, eu vou começar a meditar, eu vou começar a fazer yoga amanhã. Não. Eu tenho que ir encaixando as coisas gradativamente na minha vida e aí isso passa a ser parte do meu hábito, igual escovar os dentes. Então agora vamos falar sobre cada aspecto para a gente fazer essas mudanças perfeitas, que eu considero as melhores mudanças que a gente pode ter na nossa vida para a gente poder ficar mais feliz e chegar na velhice com qualidade. Então vamos falar sobre alimentação saudável. O que é alimentar-se bem? É comer mais vegetais crus, frutas, cereais integrais, ingerir menos carne, inclusive ingerir menos carne vermelha, e de preferência não comer nenhuma comida industrializada, nenhum enlatado, nenhum produto em caixinhas. Contém muito conservantes. E, logicamente, tem coisas que não tem muito jeito da gente não usar, né? Por exemplo, eu não tenho como, se eu for fazer molho de tomate toda vez com tomates naturais, às vezes não dá tempo. Então, eu compro um tomate pelate, que é um tomate dentro da latinha, mas são poucos elementos que eu uso dentro da minha casa que são totalmente industrializados. Eu sempre busco ter a minha alimentação o mais natural possível. E, principalmente,
Você tem que pensar nisso. Se você tem uma família, tem crianças em casa, tem filhos, você precisa dar bons exemplos. E você precisa que eles tenham uma boa alimentação, para eles não serem adultos obesos ou que vão desenvolvendo hipertensão já ainda na infância, ou problemas, né, de saúde na infância porque está fazendo uma má alimentação. Alimentar-se bem, saudavelmente, inclui hidratar-se bem, mais ou menos 2 litros de líquido por dia. Eu prefiro água, porque a água tem caloria zero, não engorda nada e você evita de ficar tomando suco, que vai ter açúcar, evita coisinha de caixinha, né? Então, água é o melhor que a gente pode tomar. Se você não é diabético, não necessita de adoçantes artificiais. Adoçante artificial é uma química. Quem é diabético precisa, mas quem não é, não vai ser o pouco açúcar que você vai usar no seu café, o pouco açúcar que você vai usar no seu suco, que precisa de açúcar, tipo uma limonada, de repente, que vai te engordar ou que vai te fazer mal. Você tem que ter equilíbrio, tá? Evitar essas coisas que são químicas demais. Evite carboidratos refinados, né? Tudo que for o mais integral possível é melhor. Quanto menos comida a gente ingere, menos radical livre a gente produz. Então, isso também é bem interessante. Só um parênteses aqui, que não quer dizer... Eu não estou aqui falando isso tudo para vocês, não quer dizer que eu não coma bolo, que eu não como um pão, né? Lógico que come, mas a gente tem que ter equilíbrio, não é você passar só se alimentar dessas coisas, é você sempre buscar mais vegetais, mais verduras, mais legumes, você ter uma alimentação mais crua do que aquela que está sendo refinada. Certo? Então, a gente tem que viver, a vida faz parte de uma boa mesa, mas a gente não precisa sempre estar exagerando nessas coisas. A medicina oriental, ela mostra que com o avançar da idade, a gente deve diminuir as porções da comida e aumentar o seu gasto calórico. Isso quer dizer praticar mais exercícios. Tentar caminhar mais, evitar de pegar o carro para ir na padaria, tudo que você pode fazer a pé você faça, fazer exercícios físicos, tá? Se vocês observarem, os orientais, eles em geral, é difícil de ter um oriental gordo, né? Estamos falando da população normal, né? Porque eles sempre estão... a cada ano que passa, diminui a quantidade do que come e aumenta o gasto calórico, aumenta a atividade física. Como que a gente faz para manter o seu metabolismo basal alto? O que é o metabolismo basal, né? É a quantidade de energia, de calorias que meu corpo precisa para eu viver, para eu dormir, para eu trabalhar. Nem estamos falando aqui de atividade física, certo? Isso é o metabolismo basal. Para eu aumentar o meu metabolismo, para eu poder, então, gastar mais calorias, eu preciso ter mais massa muscular, eu preciso ganhar músculos, que a gente só vai adquirir com uma boa dieta e com exercícios com carga. Então, quanto mais músculos eu tenho, mais acelerado é o meu metabolismo, consequentemente, eu consigo emagrecer mais facilmente e mantenho o meu peso corporal. Então, você está vendo aí a mocinha mostrando o braço dela. Que eu quero estimular que vocês comecem a se preocupar em fazer músculos no seu corpo. A dieta equilibrada também vai aumentar as nossas conexões cerebrais e a longevidade das minhas células. Eu fico com as células cada vez mais jovens quando eu mantenho uma dieta boa e também quando eu mantenho uma atividade física, mas a gente ainda está falando na alimentação. Então, é importante uma dieta bacana para poder melhorar a cabeça.
Agora a gente vai falar da qualidade do sono, da importância de dormir bem. Este é o segredo da juventude. E como vocês estão vendo aí na foto, como diz o Nuno Cobra no livro O Músculo da Alma, quanto mais investirmos em formas de movimento equilibradas e saudáveis, mais incrementamos a qualidade do nosso sono e vice-versa. A perda da qualidade no sono é o agente silencioso por trás da baixa vitalidade. Está por trás do aumento de peso e do processo do adoecimento lento e gradativo que está sendo vivido pela imensa maioria da população. Então, o sono, ele é de vital importância para nós nos mantermos jovens e sadios. E é um outro modo de baixar o cortisol também. A diferença entre dormir 6 horas por dia ou 8 horas por dia é ter 50% mais cortisol na corrente sanguínea. Quanto menos eu durmo, menos eu alivio o meu estresse, menos a minha mente para de trabalhar. E isso faz com que eu mantenha a minha taxa de cortisol no sangue muito alta. Então, isso gera mais envelhecimento. Uma outra característica do bom sono é, quando a gente dorme bem, a gente ganha músculos. Então, como que funciona isso? Eu faço lá o exercício. Então, vamos lá. Eu fiz o exercício do bíceps. Eu consigo romper, com a carga que a gente está usando, que eu uso, eu consigo romper miofibrilas. São os cabelinhos os fios de cabelo dos meus músculos. E quando eu durmo, eu consigo que o hormônio do crescimento, que é produzido pelo intestino e jogado na minha corrente sanguínea, umas 2 horas depois que eu dormi, ele é produzido e ele que vai fazer recuperar os meus fios de cabelo. Então, eles vão ser colados. O Nuno Cobra, pai, ele no livro que ele escreveu há muitos anos atrás, ele dizia que o hormônio do crescimento é como se fosse um exército de rapazinhos que saem para trabalhar dentro do nosso corpo. Então eles vão lá e dão o trato no músculo, nos fios de cabelo que romperam nos meus músculos, entendeu? Então, assim eu faço o ganho da massa magra. É assim que eu desenvolvo mais músculos. Mas eu preciso dormir. Por o hormônio do crescimento atuar bem no meu organismo, eu preciso dormir pelo menos, no mínimo, 5 horas. Então, voltamos àquela história. Temos que dormir aproximadamente 8 horas por noite, para a gente poder ter um bom aproveitamento do hormônio do crescimento. Então, tem um outro detalhe aí do hormônio do crescimento. Eu preciso ter uma refeição leve à noite. Porque se eu comer uma feijoada à noite e vou dormir, enquanto eu estiver digerindo aquele alimento, o hormônio do crescimento não vai ser produzido e ser lançado na minha corrente sanguínea. Então, eu preciso estar leve para poder ir dormir e poder ter a atuação do hormônio do crescimento. Então, volto a dizer, de 7 a 8 horas por noite. Atualmente, várias pessoas, o ritmo de vida está tão louco que a gente não tem conseguido dormir 8 horas por noite, né? Mas no mínimo 7 horas é muito importante. Você percebe quando você está ansioso, está nervoso com alguma coisa está te preocupando e que você perde o sono de madrugada? Como que você acorda moído, arrastando no dia seguinte? É isso. Você não recuperou as suas forças, você não restabeleceu a sua energia naquela noite, porque você dormiu pouco e mal. Então, voltando aqui na questão do sono, você só vai ter bons resultados da ginástica quando você dorme, que é na recuperação muscular, ganhando assim mais massa magra, fazendo com que o seu metabolismo basal aumente e que você consiga emagrecer mais facilmente ou manter o seu peso corporal.
E aí a gente entra na atividade física, que é o meu negócio, que é muito importante para mim, porque eu não vivo sem atividade física. Temos que praticar exercícios regulares de diferentes intensidades por no mínimo 2h30 por semana. É uma mixaria, gente, você pensar. 1h15 num dia, 1h15 no outro dia é muito pouco. Ou distribuir isso em 45 minutos 3 vezes por semana, tá? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer, tá? Estamos falando aqui de qualquer tipo de atividade física, que é melhor do que não fazer nada. Exercitar-se é promover o bem-estar, o bom humor, é aumentar a oxigenação das células do corpo e do cérebro, é aumentar as conexões cerebrais, como eu já te falei antes, que exigem trabalhar a memória, a coordenação motora e o equilíbrio. Eu brinco com as minhas clientes que é fazer o tico e o teco da minha cabeça trabalhar. Quanto mais eu uso formas diferentes de trabalho, estimulando várias partes do meu corpo ao mesmo tempo, eu aumento essas conexões cerebrais, então eu evito as doenças tipo Alzheimer, Parkinson, que são as doenças de conexões, que exigem da conexão cerebral. Então eu estimulo que a minha cabeça trabalhe mais. E isso é muito importante. Exercícios com carga, né, quando a gente usa halter, uma musculação, que você usa caneleira, eles são importantes para maior ganho da massa muscular e, consequentemente, massa óssea. As mulheres, elas perdem massa óssea durante a menopausa. E isso é um fator preponderante para causar a osteoporose, antes a osteopenia, que é a baixa da densidade óssea, e em seguida osteoporose, que aí começa a complicar bastante a estrutura corporal, né? Não quer dizer que os homens não sofram de osteoporose, mas as mulheres, elas são mais atacadas por causa da menopausa, pela baixa dos hormônios. O Dr. Drauzio Varela, ele diz que os maiores inimigos da independência da pessoa na velhice são as deficiências cognitivas que vêm das demências e a perda da massa muscular, que é chamada de sarcopenia. Na medida que a gente envelhece, a gente perde massa muscular naturalmente. Isso se chama sarcopenia. Quando nós fazemos, eu estou envelhecendo, fazendo atividade física, usando carga para poder ganhar massa óssea, usando de todos os artifícios, dando alguns impactos para poder ganhar massa óssea, não quer dizer que eu não vá, durante o envelhecer, que eu não vá perdendo a minha massa, que eu não perca a massa muscular. Eu perco. Só que eu perco em menor intensidade do que uma pessoa sedentária que não está fazendo nada, porque ela vai perder naturalmente. E isso é a sarcopenia. Então, quais são as causas da sarcopenia? Vida sedentária, queda dos hormônios, a testosterona, o estrogênio, a queda do hormônio do crescimento, que é natural também. A infiltração de gordura entre os meus órgãos e as fibras musculares também causa sarcopenia. A perda dos neurônios que conduzem o estímulo para os músculos. Quanto menos atividade física eu faço, menos estímulo neuronal eu tenho. Então, eu vou perdendo isso, então os músculos param de ser ativados pelos neurônios. Outra causa da sarcopenia é a resistência à insulina, a deficiência da vitamina D e a baixa ingestão de proteína. Bem, então olha só, a Cláudia acabou de falar que não pode ficar comendo carne, que é para evitar carne.
Mas a carne é uma proteína, sim, mas a gente tem proteína de todo jeito. A gente tem proteínas vegetais, a gente tem a soja, a gente tem o grão de bico, a gente tem a lentilha, a gente tem feijão. Então, tem vários outros alimentos que são ricos em proteína. O ovo é riquíssimo em proteína também, tá? Então, você tem como estimular a ingestão de proteína com outros alimentos que não seja só a carne. Pode comer carne? Pode, sem excesso. Não comer todo dia de repente, tá? Quando eu falo carne, não tá aí falando só carne vermelha, estamos falando de peixe, de frango, que são mais leves, inclusive, que melhor ingeri-los do que a carne vermelha. A ginástica sem excessos, ela nos mantém jovens. Quando eu falo sem excessos, eu quero alertar para, por exemplo, hoje os modismos que existem, né? Então, as pessoas entram numa de que a moda do momento é corrida, o crossfit, né? E para algumas estruturas, para algumas pessoas, é um excesso de atividade física. Não quer dizer que você não possa fazê-lo de vez em quando, mas às vezes as pessoas estão extrapolando. Então é isso. Quando a gente faz as coisas em excesso, a gente envelhece mais rápido. Isso mostra no rosto. É só você olhar na sua cidade aí, pessoas que correm na avenida que o pessoal usa para correr. Se você começar a observar todos os dias, durante alguns meses ou anos, as pessoas que correm com frequência, que estão ali no dia a dia, você vai perceber que elas envelhecem muito mais rápido do que as pessoas que não estão excedendo na atividade física. Você tem que fazer atividade física, sim, mas sem excessos. Então, a ginástica sem excessos, ela vai aumentar o fluxo de sangue para o coração e para o cérebro, ela vai tonificar os músculos, ela vai fortificar os seus ossos e vai melhorar o combate aos radicais livres. Tá entrando aí os radicais livres de novo, já falei sobre ele na alimentação. Lembra que quando a gente come demais, a gente produz mais radicais livres? Então, uma coisa está ligada na outra. Por isso, essa questão da ginástica sem excessos, né? E olha que eu não sou mansinha, não. Eu sou uma pessoa que exijo muito das minhas clientes. Eu sempre estou desafiando-as a dar o melhor delas, a conseguir coisas que elas achavam que não iam conseguir. Mas sem ser a exaustão, entendeu? Então, eu tenho o hábito de fotografar as minhas clientes para a gente poder fazer um comparativo do antes e depois. Então, a cliente começa, eu faço uma foto dela, como é que ela está se apresentando para mim, e depois de uns 4 meses eu faço uma reavaliação dela para medir como é que foi o resultado no percentual de gordura, as medidas e tudo mais, e eu fotografo de novo para eu fazer esse comparativo. E o que é mais interessante, eu observo como que elas ficam rejuvenescidas. A expressão facial, o rosto está mais rejuvenescido, pescoço mais rejuvenescido, né? E o corpo se mostra muito mais jovem. Pensa bem, pensa numa pessoa que você tem nas suas relações que seja gordinha e ela é jovem, vamos dizer que ela tenha uns 40 anos, tá? E ela está muito acima do peso. Se ela emagrecer, ela vai ficar muito mais jovem do que ela estava aparentando. Então, a obesidade, ela envelhece a pessoa. Quando a pessoa é mais magrinha e vai envelhecendo, ela sempre parece ser mais jovem do que ela é. Então, esse é um detalhe importante para a gente, que queremos sempre estar mais em dia, né? A gente ficar agradável, se sentir satisfeita com o que vê no espelho. A bióloga Elizabeth Blackburn, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2009, ela diz em seu livro O Segredo Está nos Telômeros,
que a ansiedade e a depressão têm um efeito no maquinário do envelhecimento das células, produzindo processos inflamatórios. Comparados aos sedentários, as pessoas que praticam atividade física regularmente têm níveis menores de citocinas inflamatórias. Elas respondem com mais sucesso às vacinas e desfrutam de um sistema imunológico mais robusto. Parece importante, então, começar a mexer o corpo desde jovens, mas não se sinta desencorajado. Nunca é tarde para começar e os benefícios sempre estão à sua espera. Eu concordo plenamente com a Elizabeth. E eu tenho, hoje, particularmente, eu estou muito satisfeita, porque eu recebi há menos de um mês uma senhora, mãe de uma cliente minha, ela está com 74 anos, faz 75 agora em junho, e ela nunca tinha feito atividade física, já estava com uma postura nos ombros, né, bem caída, uma má postura tremenda. Ela não tem dor, graças a Deus, mas ela já não estava tendo a agilidade que ela gostaria, a cabeça já não estava funcionando, esquecendo demais as coisas, não sei o quê. Ela fez ontem, anteontem, ela fez a 7ª aula comigo. E ela chegou para mim toda feliz. Depois que ela começou, depois da 3ª aula, ela só chega feliz, alegre, satisfeita de estar indo fazer ginástica, convivendo com mulheres mais jovens, meninas, porque eu tenho dentro da sala, no horário que ela faz, menina de 15 anos até ela que atualmente é a mais velha, é a mais idosa, né, dentro da minha sala. E aí ela tem essa convivência, que ela bate papo e tudo mais. Isso é um ponto. Mas o ponto crucial foi ela ter comentado comigo ontem que como que a cabeça dela estava melhor, que ela não estava mais esquecendo as coisas do jeito que ela estava esquecendo, que ela perdia toda hora o que ela ia fazer, o que ela tinha pensado, e que ela estava se sentindo muito mais flexível, que o ombro dela, que era o único processo de dor que ela tinha, que ela não levantava o braço normalmente, que ela já estava levantando o braço e com pouquíssimas aulas. E aí a filha dela me vem e me fala: Cláudia, como a postura da minha mãe já melhorou. Eu estou tão feliz porque ela teve um resultado tão bom em tão pouco tempo. E eu fico mais feliz ainda, porque não importa a idade, a gente pode ter resultados dentro do possível em qualquer idade. Então, não perca tempo. Vá e comece a fazer alguma atividade física, porque você tem uma melhora. E a melhora é espetacular em qualquer fase da sua vida. Bem, se você quiser evitar os 3 problemas mais comuns da meia-idade, que é o estresse, o acúmulo de gordura na barriga e a alta taxa de açúcar no sangue, pratique atividade física. E isso não sou eu que estou falando, ainda é a Elizabeth. A boa forma, então, gente, é crucial. E ela é crucial para a saúde dos nossos telômeros, que são as extremidades dos cromossomos, que são as estruturas das nossas células onde fica o nosso DNA. Então, vocês estão vendo aí na fotinho o cromossomo. E os telômeros é a pontinha dele, como vocês estão vendo aí na foto. A principal função do telômero é impedir o desgaste do material genético e manter a estabilidade estrutural do cromossomo. Então, eu mantenho ele jovem. E a Elizabeth Blackburn, ela comprovou que os telômeros, quando a gente tem uma dieta equilibrada, saudável, quando nós temos uma atividade física boa, uma boa qualidade do sono, que a gente medita e que a gente tem momentos de relaxamento onde a mente fica vazia, tá? Que é o que a meditação, a yoga nos proporciona,
que os telômeros crescem. E na medida que eles crescem, a gente rejuvenesce. A gente fica com uma aparência mais jovem. Quem não quer aparentar menos idade, nessa atualidade que todo mundo está preocupado em se apresentar mais bonito, é isso. A gente está buscando telômeros mais compridos. Aqui no meu trabalho, na Espaço Saúde, que é o meu estúdio, eu uso o melhor que vejo em cada técnica ou modalidade de trabalho corporal. Eu escolho o que eu gosto de fazer e as aulas são a minha cara, é o que eu gosto. Eu opto por trabalhar vários grupos musculares ao mesmo tempo, porque isso fortalece o corpo, melhora a postura, aumenta a frequência cardíaca, gastando mais calorias e ajuda a criar essa conexão que eu sempre busco, que é a mente e o corpo, ao obrigar a cliente e a mim mesma a prestar atenção no que está se fazendo. Então, é você ficar no momento presente, que é o mindfulness, que é hoje tudo que se vê sobre meditação mindfulness, que é você estar atenta ao que você está fazendo neste momento presente. E a única coisa que nós temos é o momento, e nós temos que apreciá-lo. Afinal, trata-se de viver sua melhor vida. Não de alcançar, não é isso que eu quero, não é alcançar um corpo de modelo para minha cliente. A perfeição, na verdade, não me interessa. E sim, a aceitação que cada pessoa aceite a si mesma como ela é, com seus pequenos defeitos corporais, mas que podem ser minimizados através de um treino adequado, através de uma boa prática de atividade física. Eu quero para mim e para as minhas clientes uma vida saudável, equilibrada e a mente tranquila. Eu gosto de começar meus treinos, e isso é um detalhe que eu acho importante, sempre eu começo meus treinos pelos abdominais. Por quê? Às vezes a minha cliente chega nervosa com o dia que ela teve, ela está estressada com o chefe, brigou no trabalho, brigou no trânsito, qualquer coisa assim. Primeiro ela desabafa, fala o tempo inteiro. E de repente, na hora que ela começa então, vamos começar os exercícios, eu começo pelo abdominal. Por quê? Eu consigo trabalhar os chakras de energia principais do corpo dela, que estão localizados ali na região abdominal. E isso faz com que ela recicle aquela energia, ela eleva o espírito, ela produz mais bem-estar e traz mais alegria e felicidade. Então, com uns 15 minutos do que ela já começou a trabalhar o corpo dela, ela já está com outro tipo de energia, ela já parou de pensar nas coisas ruins e ela já está mais alegre, ela já comenta as coisas boas do dia dela, ela já esqueceu o que foi de ruim. E isso é muito bacana. Mas eu tenho uma coisa que é muito importante, os alongamentos. Hoje em dia, as pessoas não se alongam ou o fazem muito raramente. Alongar-se não só deixa seu corpo flexível e aquecido para o exercício, mas também vai ajudar a tirar a dureza que a gente tem com a gente mesmo. Vai trazer leveza ao meu corpo e aos meus pensamentos. Mas não é alongar de qualquer jeito, não. Você tem que alongar com atenção ao que você está fazendo. Lembra do mindfulness? É a atenção plena nos músculos que estão sendo ativados. É você sentir de verdade as sensações corporais daquele alongamento. Como resultado, você vai perceber a melhora da sua flexibilidade, mais resultado do seu exercício com um tônus muscular aumentado e menos dores musculares, com certeza. Doenças do coração, pressão alta, diabetes, tendem a aparecer mais cedo em pessoas ansiosas ou deprimidas. E o estresse excessivo não deixa produzir novas células nervosas. A gente já falou sobre isso.
Isso explica por que essas pessoas estão mais predispostas a desenvolver depressão, que é o mal atual. O número de pessoas deprimidas aumenta cada vez mais e está ligado ao estresse excessivo. A doutora Susan Andrews, que vocês veem aí a fotinho dela ao lado, no livro dela, ela diz, o livro é A Ciência de Ser Feliz, e ela diz o seguinte: a função normal do cortisol é ajudar o corpo a reagir ao estresse e às mudanças. Mas cortisol em excesso intoxica os órgãos do corpo, estando ligado à perda óssea e de massa muscular. Suprime o sistema imunológico e também tem morte de células cerebrais e depressão. O foco mental em coisas positivas é uma habilidade que qualquer pessoa pode cultivar. Tudo o que você precisa fazer é praticar. Respirar profundamente, algumas vezes por dia, meditar, relaxar e fazer yoga são bem indicados. Investir tempo na família e nos amigos. Divertir-se e sorrir mais. Ter mais carinho consigo mesmo e com os outros, ter compaixão. Abraçar mais. Cuidar de si, colocando em sua agenda da semana as horas dedicadas para sua ginástica, para sua yoga, para sua massagem e para sua meditação. Não fumar e evitar as bebidas alcoólicas, eu nem precisava dizer. Como diz Eduardo Moreira, neste livro aí que vocês veem, no Encantador de Vidas, ele diz o seguinte: priorizar é ter a lista do que se ama na mesma ordem do que se faz. Ninguém vai colocar na agenda, na sua agenda, o seu chefe não vai colocar na sua agenda que agora é hora de você ir fazer sua ginástica, que agora é hora de você ir para sua yoga, que é a sua caminhada. Não. Se você não fizer o seu tempo, se você não colocar isso na sua agenda como prioridade, sempre outras coisas vão te tirar do caminho. Você se boicota sem você perceber. Então, priorize o que você precisa para ser a coisa mais importante do seu dia. Um estudo do Instituto de Pesquisas do Toque da Universidade de Miami, nos Estados Unidos, mostrou que com poucas semanas de massagem corporal, reduzem os níveis excessivos do cortisol também, em até 31%, e aumentam os neurotransmissores do bem-estar, que são as endorfinas. A serotonina vai aumentar em 28%, que é o hormônio do bem-estar, e a dopamina, que é o hormônio do prazer, ela aumenta em 31%. Ambas, serotonina e dopamina, que são as endorfinas, então as duas são produzidas com uma boa alimentação, com boa qualidade de sono, com uma boa atividade física e com massagem, com meditação, com yoga, com relaxamento. Respirar profundamente também vai diminuir o cortisol, porque você baixa o estresse. Então, é o que a doutora Sofia Bauer, ela fala nas meditações dela e no curso de Psicologia Positiva, ela fala várias vezes isso. De vez em quando vem uma notícia ruim, ou eu estou estressada, eu estou tensa demais, pare, respire profundamente. 3 a 5 respirações profundas já me volta o equilíbrio, já me ajuda a voltar, ficar mais zen. Então, use da sua respiração mais vezes. A gente respira muito mal atualmente. E eu não podia deixar de falar de uma coisa que eu acho muito importante, que é cuidar da sua pele e do seu rosto. Porque, afinal de contas, o seu rosto é o seu cartão de visitas.
Eu acredito em formas naturais para se manter jovem por mais tempo e com a pele luminosa, com menos flacidez, com menos rugas. Eu produzi um curso que é um programa de 12 semanas de rejuvenescimento facial, que é constituído de massagem e exercícios faciais, que você vai ter a cada semana trocando estes exercícios e que vão ajudar você a se manter mais jovem por mais tempo e agradar com o que vê no espelho. Você pode achar sobre isso nas minhas redes sociais e você está vendo aí a fotinho onde mostra como que eu vou aparecer para você poder me achar, tá bom? Vale a pena você conferir, tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Nós não podemos deixar de cuidar da nossa saúde, bem-estar, segurança e prazeres. A gente não pode deixar isso a cargo de outras pessoas. Cabe a mim fazer as mudanças que eu quiser. Quem precisa fazer o seu tempo é você. Quem precisa mudar é você. E melhorar o que não gosta é você. Ninguém vai te mandar fazer isso a não ser você mesmo. Eu agradeço a companhia de vocês nesses minutos que passamos juntos aqui. Se tiver alguma dúvida, é só mandar um e-mail que a gente pode conversar. E pensem melhor como que vocês podem melhorar a qualidade de vida de vocês. Dê um passo de cada vez, não precisa ser tudo ao mesmo tempo. E você vai perceber mudanças maravilhosas na sua vida. Você vai ficar muito mais feliz, tenho certeza. Um abraço. E aí, pessoal, terminamos aqui a nossa jornada, terminando o nosso congresso. Espero que você tenha gostado, tá, de todas essas palestras que nós fizemos para você. Estarei disponibilizando todas essas palestras durante o final de semana inteiro para você assistir, rever e compartilhar, convidar mais pessoas para ver esses vídeos novamente e rever e criar novas reflexões e pensar sobre esse assunto. Quero te convidar, se você gostou desta iniciativa nossa, a se tornar um membro ativo e saudável, pois só com seu apoio nós podemos continuar com esse projeto e com essa motivação que nos traz aqui todo dia, estar compartilhando esse conhecimento com você. Nós estamos saindo de uma era onde a informação ficava aí toda perdida, né? A gente fica buscando coisa na internet e muitas vezes é informação demais, mas sem a real transformação. O que nós tentamos através desse congresso foi trazer uma transformação na sua vida e esperamos que todas essas palestras possam mudar a sua forma de agir, a forma de pensar e como começar a ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz, uma vida mais ativa e saudável. Então, te convido novamente a compartilhar, aproveitar aí o final de semana para assistir, rever todas as palestras que você quiser. Foi um prazer, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado e torne-se membro ativo e saudável. E se você gosta desse tipo de iniciativa nossa, nos apoie se tornando um membro ativo e saudável. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Tchau, tchau.